Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia para o 7º ano. Forte abraço a todos vocês e vamos lá, né? Pessoal, agropecuária no Brasil e a agricultura familiar, né? A gente vai entender um pouquinho a força, né, da agropecuária aí no nosso território brasileiro, certo? Prosseguindo, vamos lá. Brasil, celeiro do mundo. Isso aí já foi uma ideia já há muito tempo, né? Falada, comentada, é uma ideia antiga que aí identificava o Brasil como o principal produtor alimentício, né, de alimentos aí do mundo, seria o nosso território brasileiro, né? Visto que o Brasil é a 5ª maior região em extensão territorial aí do planeta. Então, olha só, é uma ideia já bem antiga, desde o tempo do Estado Novo. Professor, que é o Estado Novo, vocês ainda irão ver, né? Ali, lá para o 8º ano, nós iremos ver aí sobre o Estado Novo, que foi um período da história do Brasil ali, onde teve como presidente Getúlio Vargas, correto? Mas isso é uma história para outro momento. A frase Brasil, celeiro do mundo faz referência a uma expressão adotada durante o Estado Novo, que é justamente esse período de governo do presidente Getúlio Vargas, em referência à grande capacidade agrícola brasileira. Perceba-se que no século passado, né, na primeira metade do século passado, isso aí em 1939, 1938, por aí, até 1945, foi o Estado Novo, né, 37 a 45, foi o período do Estado Novo, beleza? Então, antes da primeira metade do século passado, nós tínhamos já essa ideia aí, né, essa expressão de Brasil, um grande potencial agrícola, né? Atualmente ganha repercussão em função do desempenho brasileiro frente à produção mundial de alimentos, posto que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de produtos originários na agropecuária. Beleza, pessoal? Agropecuária, a gente tem que entender que é o quê? É a união, né, da agricultura com a pecuária, com a criação de animais, de corte, né, de leite, bovino, caprino e assim por diante. Beleza, pessoal? Então deu para pegar a ideia. Então, essa união aí, você vê que no cenário mundial o Brasil é exportador aí de produtos agropecuários aí para todas as partes do mundo, né? E a gente vai ver e vai entender daqui um pouquinho. Esse papel nas comercializações mundiais, no entanto, não significa superação de desafio dentro do próprio país, como a questão da pobreza, né, e distribuição dos alimentos, reforma agrária e problemas ambientais. Mesmo o país é aquele negócio, pessoal. Geralmente a gente fala assim, o país é rico e a população é pobre, né? Certo? Então a gente tem um país extremamente rico, né? Uma das potências, né, como você vê, um grande potencial, né, agrícola, né, agropecuário, agroexportador, mas porém a população ela passa necessidade, né? É isso aqui que ele está querendo identificar nesse texto aqui. A superação do desafio, né, como a questão da pobreza. A população ainda continua, uma grande parte da população pobre e uma grande diferença de renda, né? Distribuição dos alimentos, ou seja, está tem gente passando fome, passando necessidade, mesmo no Brasil, somos umas grandes potências produtoras de alimentos. Reforma agrária, a distribuição de terras, né? Existem muitas terras, muitos latifúndios na mão de poucas pessoas, está entendendo? Ou seja, grandes tensões territoriais na mão de poucas pessoas, né? E problemas ambientais, desmatamento, poluição dos rios, né? E assim por diante. Deu para entender a ideia? Prosseguindo. Olha só, principais produtos exportados pelo Brasil em 2016. No ano de 2016, nós tínhamos aí esses produtos aí exportados, né? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Produtos: soja, minério de ferro, açúcar, petróleo bruto, carnes de aves, né? Carnes de aves. Então nós temos aqui os produtos e ali nós temos os valores em dólares, em bilhões de dólares. Então olha só, a soja, ela rendeu nesse período aí, pelas suas exportações aí em 2016, ela rendeu aí 20 bilhões de dólares. O minério de ferro, 15 bilhões de dólares. Açúcar, 11 bilhões de dólares. Petróleo bruto, 10 bilhões de dólares. E a carne de aves, 6 bilhões de dólares. Olha só, nós temos aí um grande potencial aí na camada pré-sal aí de
da grande quantidade de produtos, né, do petróleo, né, certo? Gás natural e tudo mais, né? Então existe um grande potencial ali também a ser explorado também futuramente, beleza? Prosseguindo, olha só, e aí a gente vê a questão seguinte, aquela questão, né, a gente entende o seguinte, o Brasil ele tem uma herança, né? Ele tem uma herança aí nessa produção agrícola aí, vem desde as épocas, né, da colonização brasileira. O território brasileiro ele passou muito tempo sem ser ocupado, né? As 3 primeiras décadas, os 30 primeiros anos aí da formação, da ocupação do território brasileiro aí pelos portugueses, ele passou praticamente sem nenhuma ocupação. A partir de então, né, no ano de 1530, que começa a vir pessoas para cá, começa o processo de capitanias hereditárias, que vão dividir a terra em grandes faixas, né, grandes faixas de terra, que irão da costa brasileira até a linha do Equador e assim por diante. Deu para pegar a ideia, pessoal? Então o Brasil tem essas heranças. E aí foi introduzido o quê? A monocultura. Olha só um detalhe também, a monocultura, ou seja, a produção agrícola de apenas um tipo de produto. Isso aí ocasionou o quê? Grandes extensões de terra que vão virar o quê? Grandes latifúndios, né? Essas grandes extensões de terra. E aí nós vamos ter 2 categorias, os latifúndios produtivos e os improdutivos, né? O produtivo é aquele que se produz, o improdutivo é aquele que está lá parado e não faz nada, beleza? Então tem essa questão aí. Olha só, distribuição de grandes porções de terra para os nobres de confiança da coroa portuguesa no século XVI. Tem essa questão aqui das capitanias hereditárias, né? Que ele ganhava a terra, tinha os direitos e as obrigações sobre essa terra. E depois ele vai ter mais um outro direito, né? De distribuir uma tal de sesmarias, né? Que também serão terras que ele poderá doar também para as pessoas desenvolver ali, ter as suas obrigações, né? Os seus deveres e as suas obrigações também com essa terra. Mas essa questão da formação dos latifúndios é uma herança que já começa daí, ok? Permite grandes extensões de terra com propriedade de pequenos grupos de pessoas. Então, permite grandes extensões de terra com propriedade de pequeno grupinho, uma patoquinha de pessoas. Prosseguindo, deu para pegar essa ideia, vamos adiante, né? Olha só a herança também aqui, a herança da monocultura, né? Você vê o que? A herança da monocultura, a herança do latifúndio, beleza? Nós temos aqui produção de cana-de-açúcar, né? Era uma monocultura, né? Plantation, né? Que tinha essas 4 características, né? Grandes extensões territorial, uma monocultura, né? Mão de obra escrava, e todo o produto era destinado ao quê? Ao mercado externo. A dependência hoje de a gente negociar, comercializar com países de fora, né, principalmente países da Europa, deixa eu achar ele aqui, né? Cadê? Perdido aqui, mas eu me acho. Aqui, ó. Pronto. Do Brasil, principalmente para países da Europa, né? Fica mais fácil, né? Do Brasil para países da Europa é desde esse período, né? No período das plantations. Por quê? Você produzia a cana-de-açúcar aqui, tinha gente que nem sentiu o gosto dela aqui, era mais para o mercado externo. Da mesma forma vai acontecer com o quê? O café, né? Da mesma forma que também vem do primeiro setor, né? Nós temos o setor primário também, produção do setor primário, que era a exploração do ouro. A exploração do ouro também, ela vai ser destinada ao mercado externo, né? Beleza? Já é outra, não é do setor primário, mas não é agroexportador, beleza? Então, olha só, grandes plantações nas quais eram empregadas mão de obra escrava, aí vem a questão da pobreza, da desigualdade social, está aí também, certo? Porque quando eles foram libertados, né, em 13 de maio de 1888, foram entregues à própria sorte, sem educação, sem saúde, sem um pedaço de pão para comer, roupa para vestir, beleza? Sem educação, sem nada, sem terra para plantar, sem nada, beleza? Então vem a questão da desigualdade social, né, e tudo mais a partir daí. O que barateava a produção para a propriedade de terras, beleza? Então, a mão de obra escrava era uma forma de dar ali produto barato, beleza? Pacto colonial, aquela relação que tem, né? Eu só posso vender para a metrópole meus produtos agrícolas, né? E eu só posso vender produtos primários, né? O açúcar, o café e tudo mais, o algodão e tudo mais. E dela eu só posso comprar os produtos industrializados, né? Ou manufaturados, né?
chapéu, camisa, calça, tecido, tudo mais, beleza? Essa é a relação de pacto colonial entre o Brasil e Portugal. Nesse período começa a ser construída uma relação de dependência econômica com o mercado externo. É aquilo que eu falei para vocês. A gente só vendia para quem? Só para a Europa, só para Portugal. Então a gente dependia deles. E essa herança, né, ficou aí entranhada na nossa sociedade, né? E investe-se na produção de forma de monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um tipo de agricultura, como foi o caso da cana-de-açúcar e posteriormente o café. Isso proporcionou, promoveu, levou, e assim por diante, a palavra chique leva tudo isso aí, né? Proporcionou uma modernização da produção conservadora lá não. Conservador é aquele, não é? É isso mesmo, porque é uma herança lá, que vem lá de trás. Isso é um conservadorismo, né? Aquilo que você conserva ali, aquela tradição que vem desde os tempos dos meus avós, dos meus pais, e assim por diante. Então, produção conservadora, ou seja, sem uma distribuição democrática de terras, para aumentar a produção, conservando a concentração de terra nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos lá. Olha só, e aqui nós temos aí o campo, né, onde se produz, né? Você observa aqui, eu não sei se é cana-de-açúcar, se é soja, não dá para identificar muito bem a imagem daqui, imagem daí, mas é uma produção agrícola aqui, né? A gente vê também, uma coisa que a gente vai entender depois, a gente vai entender aos poucos, é a questão da manutenção do emprego, né? Aqui a gente observa que existe aí um processo de conjuntural, né? Estrutural, vai proporcionar o desenvolvimento tecnológico, vai proporcionar também uma falta de mão de obra, né? uma dispensa da mão de obra, ou seja, o desemprego de uma forma estrutural, porque as estruturas de produção elas são modificadas, né? As estruturas de produção. Você observa o seguinte, que uma máquina colheitadeira ela vai trabalhar aí com 80 pessoas, né? Então quantas pessoas irão perder o seu emprego apenas para um operador de máquina? Deu para pegar a ideia? Então, no campo, a questão, né, estrutura de produção e tudo mais, nós temos ali a pecuária, nós temos ali o fruto da pecuária, né, que é a carne bovina, né, a carne de frango também, tudo mais, e ali nós temos frutas, né, verduras, hortaliças de uma forma geral, beleza? Então está aqui, o Brasil, o celeiro do mundo, ele é capaz de produzir tudo isso aí, beleza? Prosseguindo, principais compradores dos produtos brasileiros em 2016, vamos lá, a China, e aí ela paga em quê? Em dólares. Em dólares, olha só, China, 370 bilhões de dólares, Estados Unidos, 23 bilhões, olha a diferença ali, né, dos Estados Unidos para a China, uma diferença bastante grande, viu, né, de quantos bilhões ali na faixa de mais de 10, né, 14 bilhões de diferença aí, que a China chega a investir no Brasil aí na compra dos produtos, né, dos produtos exportados, né, Argentina, 14 bilhões, né, Holanda 8 bilhões e a Alemanha 6 bilhões. De toda forma, são importantes parceiros aí que consomem os produtos agropecuários do nosso Brasil. Beleza, pessoal? Prosseguindo, próximo slide. E aí a gente tem a questão da agricultura familiar, que é de extrema importância também para a produção do nosso Brasil, né? É aquela agricultura onde nós temos ali a família empenhada na produção agrícola, né? Ela tem um certo número aí, 72, se não estou enganado, 72 hectares aí, destinado para a produção, um limite de renda, tudo mais. Pode-se ter outros funcionários? Pode, mas a maioria desses funcionários tem que ser ali do ambiente familiar, tem que ser membros da própria família para desenvolver a agricultura familiar, beleza? Então, vamos lá. Segundo a Secretaria, tem uma lei também que constitui, que a gente vai ver agora, né? Segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, né? A Lei 11.326 de junho de 2006 define as diretrizes, as regras, né, deste tipo de atividade econômica, caracterizando a partir da Política Nacional da Agricultura Familiar. Desta forma,
se qualifica enquanto agricultura familiar aquele que realiza sua atividade em área rural, né? As diretrizes aí, área rural, tem que ser área rural, possui terra de até 4 módulos fiscais, utiliza-se de mão de obra da própria família, né? Possui renda vinculada ao próprio estabelecimento agrícola, a renda dali, e cujo estabelecimento seja administrado pela própria família. Todo aquele ambiente ali de produção agrícola tem que ser administrado por quem? Pela família. Assim são também compreendidos enquanto agricultores familiares, os aquicultores, criação de peixes, né, de frutos do mar, de produtos marinhos, beleza? Silvicultores, né, que estão ali no processo de reflorestamento, de tentar ali fazer um processo ali de preservação e tudo mais, da floresta e tudo mais. Pescadores, extrativistas, a gente vê a questão do seringal, né, e tudo mais, tira ali a seringueira, né, o látex da seringueira e tudo mais. Indígenas, quilombola e aqueles assentados a partir da reforma agrária, ou seja, faz uma reforma agrária e se dá a terra para realmente aquelas pessoas que querem, que precisam dessa terra. Beleza, pessoal? Prosseguindo, né? Qual a importância da agricultura familiar brasileira? Qual a importância dela? Olha só, nós temos ali, né, o peso da agricultura familiar na produção nacional. Quantos por cento de determinado produto, do arroz, do feijão, da macaxeira, né, da mandioca, que a gente chama macaxeira, do milho, do café, do leite, do rebanho suíno, aves e bovino? Quanto por cento da produção nacional ela está presente na agricultura familiar, que a agricultura familiar produz? O arroz. Da produção aí nacional, o arroz produz 34%, só na agricultura familiar. Feijão, 70% é produzido na agricultura familiar. A mandioca, a macaxeira, né, 87%. O milho, 46%. Café, 38%. O café já foi o maior produto agrícola exportado aqui do nosso país, né? Já sustentou o Brasil aí por muito tempo, né? Assim como a cana-de-açúcar, que não está nem aparecendo aí. Mas olha só, o leite, 60% vem da agricultura familiar. Rebanho suíno, 59%, né? Aves, 50%, bovinos, 30%, ou seja, então a agricultura familiar, ela tem grande papel na produção nacional aí do território brasileiro. Prosseguindo, e aí eu já ouvi, quando a gente estava fazendo trabalho aí, pesquisando esse material para vocês, eu ouvi o seguinte: não é dizer que o Brasil vai ser, né, o celeiro do mundo. O Brasil já é o celeiro do mundo em produzir em áreas relativamente pequenas em determinados países aí que a gente observa, né? Agora a gente tem que ver o seguinte: o Brasil tem uma grande extensão territorial. É uma área pequena, uma porcentagem pequena, mas se a gente observar a dimensão territorial do Brasil, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, a gente observa uma área tão pequena assim não, seja ser maior, até maior do que outros países aí, por exemplo. Vamos lá, lei de terras. Aí a gente observa o seguinte, pessoal, a partir, quanto tempo a gente tem aí? A gente chegou nos 15, 18, né? Estamos dentro do horário. Olha só, pessoal, então olha só, a lei de terras, a gente observa que a partir daí começa a concentrar cada vez mais os grandes latifúndios, as grandes terras nas mãos dos grandes, dos poucos, né, proprietários, dos grandes latifundiários, né? Olha só, lei de terras foi criada em 1850. Pessoal, a gente observa que em 1850 nós tínhamos ali desenvolvendo no mundo a segunda revolução industrial. A Inglaterra vinha de vento em popa, vendendo os produtos, né, os tecidos dela, e aí ela vai brigar, né, se eu não estou enganado pela lei Bill-Arthur, que ela proíbe o tráfico negreiro. Ela vai inclusive patrulhar aí os mares, né, o oceano aí, impedindo que ocorra, né, o tráfico negreiro aqui, beleza? Não queria, por quê? Escravo não dá lucro, né, não dá dinheiro, não compra pano, né, e assim como mais. E aí vai ter brigas, né, ferrenhas entre o parlamento britânico e o parlamento brasileiro, beleza? E aí, nesse mesmo período, cria-se a lei Eusébio de Queiroz também, né, proibindo esse tráfico negreiro também aqui no território brasileiro. Ok? Olha só, tudo nessa data aqui, 1850. Então, em 1850 também vem lei de terras, né? É um contexto de transição para o capitalismo industrial. Olha só, a gente passa daquele sistema de capitalismo que a gente viu, né, chamado de mercantilista, né, daquelas técnicas econômicas, né,
para o capitalismo industrial, que agora é a indústria que vai gerar riqueza, vai puxar metais preciosos e tudo mais, né? De modo que a terra passa a ser mais um componente econômico, né? Por quê? Na terra que se produz dinheiro, né? Através da agricultura e tudo mais, né? Transformando em mercadoria. Agora a terra tem valor de dinheiro, moeda e tudo mais. Não é aquela questão de doação como era na questão das capitanias hereditárias, as sesmarias, né? Porque as sesmarias era doação de terra também. Você tinha obrigação, deveria ser obrigação, mas era doada a terra para você. Agora não, ela passa a ser o quê? Um componente econômico, uma mercadoria. A partir de sua exploração agrícola, no caso brasileiro, a lei definia que a terra deveria ser adquirida por meio da sua compra. Então não é mais dada, agora a terra é comprada, né? Eita, agora vai ficar melhor. Vai ficar melhor o quê? Porque quem é que vai ter dinheiro para comprar terra? O pobre, o trabalhador, o ex-escravo e tudo mais, né? A gente já estava perto da libertação aí dos escravos. Ele podia comprar terra? Não podia. Então caia no colo de quem? Caia no colo daqueles que já tinham dinheiro para poder comprar essa terra, né? Então olha só, perdão. Por meio de sua compra, que proibiu o sistema de sesmarias, aquele que eu falei para vocês, e a posse das terras devolutas. Na prática, a lei permitiu que a relação entre quem já possuía as terras se mantivesse. Quem já tem terra vai ter mais terra ainda. No caso, os latifundiários, aquele que eu falei para vocês, né? Que é os donos daquelas grandes extensões territoriais conhecidas como latifúndio. Beleza, pessoal? Então, essa lei de terra de 1850, que era uma forma que vai tratar a terra agora como mercadoria, você compra, você vende ela, você negocia ela, né? Que vai quebrar a ideia de sesmarias, que é a questão de doação de terra, ela vai aumentar o poder do quê? Dos latifúndios, né? As grandes extensões de terra. Prosseguindo, a questão do latifúndio, né, que a gente vai entender agora, é uma questão muito discutida. O Brasil ainda não fez uma reforma agrária, não fez uma distribuição de terra, não pegou aquela grande quantidade de terras, principalmente as terras improdutivas, na mão de poucos latifundiários, e não distribuiu para quem necessitava de terra, né? Existiu muita briga, muito debate, né? Muita discussão, invasão de terra, existia o processo de invadir a terra, se considerava ela improdutiva, que não se produzia, né? Determinado alqueires, né? De terra, se invadia ela, e aí se começava a plantar, desenvolver a agricultura ali, daquele movimento, daquelas pessoas que faziam parte do movimento sem terra, né? Olha só, latifúndios são grandes propriedades de terra que possuem um único dono. No Brasil, existem latifúndios produtivos e improdutivos, o próprio nome já se fala, né? Os improdutivos, de acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, lembre desse nome que é importantíssimo, para a gente ter uma noção da coisa, né? É todo aquele estabelecimento rural que, mesmo sendo agricultável, ou seja, pronto para trabalho agrícola, está parcialmente, parte dele, ou totalmente inexplorado, né? Improdutivo pelo proprietário, ou seja, o cara tem a terra, mas não produz na terra, né? E que dessa forma se encontra passível, sujeito, né, de desapropriação, ou seja, o governo vai fazer o quê? Vai desapropriar, ele vai comprar aquela terra, né? E aí vai distribuir, vender aquela terra, né, para outras pessoas, né? Então vai confiscar aquela terra, dar uma certa quantia ali e dá para quem realmente necessita de terra e vai produzir a terra, né? Por parte do Estado, né? Sendo suas terras sujeitas a serem redistribuídas em processo de reforma agrária, coisa que o Brasil até hoje não teve coragem de fazer ainda, né? Prosseguindo, próximo slide, deu para pegar aí. Bom, a reforma agrária. A reforma agrária objetiva, por meio do Estado, a redistribuição, ou redistribuir as terras, né, das propriedades rurais de modo mais igualitário, igual, né? O processo consiste na compra ou desapropriação das porções de propriedade. Quem vai comprar? Vai ser eu, você não, vai ser o Estado, o governo federal, a presidência da República, beleza? De latifúndios por meio da parte do Estado e sua redistribuição para famílias de camponeses, né? É um trabalho muito grande a ser feito, né? Tem muita gente que precisa de terra, como tem muita gente que se aproveita da situação e entra no bolo para ver se consegue pegar o negócio e depois está vendendo. Está errado. Trata-se de um projeto de democratização do acesso à terra. Esse processo, no entanto,
encontra grande resistência por parte dos latifundiários, o que dificulta a sua execução. Tem muito latifundiário aí que é amigo de político e tudo mais, inclusive é político, né, que barra esse projeto de reforma agrária tem para ir, tem que ser votado pelo parlamento e tudo mais. É uma briga aí muito longa, já era para ser feita até agora nada. Prosseguindo, olha só, qual é a importância da agricultura familiar brasileira? Se o Brasil só dependesse da agricultura familiar, ele estava na oitava colocação aí de produção agrícola mundial. Só a produção agrícola familiar, ela ocupa a oitava posição, fora do Brasil. Olha só, se o Brasil tivesse somente a agricultura familiar, seria o oitavo maior produtor de alimentos do mundo, né? Faturamento anual com a produção de alimentos, olha só, por ano, quanto é que se produz? A China, 958,2 bilhões. A Índia, segunda colocada, 353,6 bilhões. Indonésia, terceira colocada, 125,4 bilhões. Nigéria, 84,9 bilhões. Brasil, quinto colocado, 84,6 bilhões. Paquistão, sexto colocado, 64,7 bilhões. Japão, 56,9 bilhões, sétimo colocado. E o oitavo colocado aqui, só a agricultura familiar do Brasil. Só a agricultura familiar do Brasil, ela rende o quê? 55,2 bilhões na oitava colocação, à frente da Rússia, né? E da Turquia. A Rússia produzindo 54,8 bilhões e a Turquia 53,4 bilhões. Sentiu o peso da agricultura familiar? Como é? Prosseguindo. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Vou corrigir os exercícios da semana passada e deixar mais uns aí para a gente brincar essa semana. Olha só. Quais são os tipos de mercantilismo e como era o modelo implantado em Portugal, no Brasil? Vamos lá. O mercantilismo espanhol, bulionismo. Mercantilismo francês, cobertismo. Mercantilismo inglês, comercialista e industrialista. Mercantilismo português, plantation, né? Pautado na exploração colonial, baseado no extrativismo e na produção agrícola, aquilo que a gente teve aqui no Brasil. Segunda questão, o que podemos entender por mercantilismo? Resposta, podemos entender como práticas econômicas que visam a acumulação do capital gerando riquezas. Terceira questão, quais as características do mercantilismo? Resposta, as características do mercantilismo são intervencionismo estatal, metalismo, acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, tem que vender mais do que comprar, né? Exportar mais do que importar, colonialismo, né? E monopólio, né? Beleza? Quarta questão, explica o funcionamento do pacto colonial. Resposta, funcionava em forma de monopólio comercial. A colônia, quem? Brasil, fornecia matéria-prima, o que? Cana-de-açúcar, para a metrópole, quem? Portugal. E em troca era obrigado a comprar produtos manufaturados da metrópole. Beleza? Quinta, explique o funcionamento da balança comercial favorável. O Estado deveria exportar produtos em maior quantidade do que importava. Para isso, as monarquias estimulavam a produção doméstica de diversos produtos, além de criarem barreiras, né? Impostos, barreiras alfandegárias, comerciais alfandegárias, ou seja, impostos em produtos estrangeiros, a fim de ficarem menos competitivos no mercado interno, né? Beleza? Prosseguindo, exercícios para a próxima semana dessa atividade. Quais os principais compradores dos produtos brasileiros em 2016? Quais eram? Quem eram, né? O que pode se entender por latifúndios e onde podemos identificar a origem dos latifúndios, né? Lá do latifúndio. Mas terceiro, o que você entendeu por agricultura familiar? Quarto, por que o Brasil é considerado o celeiro do mundo? Quinto, qual os principais produtos exportados pelo Brasil em 2016? E aí,
Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos dá. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Valeu!